vamos falar sobre a HQ de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, autor original, e traduzido por Mero Levy, que é o tradutor do HQ. Eu gostaria de pontuar entre as páginas 8 a 13, que estão fora dos volumes, e as páginas 9, 10 e 11, que estão situadas por meses, estão descarregadas por meses. A HQ, em seu todo, tem 3 volumes, e em cada volume tem uma evolução significativa no enredo, e o que seria o ato está demarcado como capítulo. A narrativa não linear terror gótico apresentada no livro /HQ Frankenstein é uma variação de cada personagem, como o teor de suspense por parte da família Frankenstein e nas primeiras aparições da criatura. Mas depois nós vemos que o outro lado desse personagem. Bom, a narrativa em si, ela não foca em uma única linha, pois ela fala da vingança e procura por aceitação da criatura, da caça de Victor Frankenstein pela criatura também, e a investigação da morte de William Frankenstein. E por fim, ela também fala um pouco sobre a trama de alguns personagens figurantes, que são a família que mora no chalé, onde o Frankenstein tenta fazer a primeira participação com a comunidade. Misturando várias narrativas que todas se reúnem ao redor da criatura, que por incrível que pareça é a personagem principal do livro. E no fim nós percebemos que a criatura só ansiava pela bondade, mas o que ela ganha é totalmente diferente, e depois anseia pela sua morte. Do livro de Frankenstein. O livro nos dá 24 personagens, e dentre eles irei citar os principais. Começando por Victor Frankenstein. Ele é o criador da criatura, né? Ele cria um monstro com restos de corpos de pessoas mortas. Depois vem a criatura, seu dono, Victor Frankenstein. A criatura, no decorrer da história, se mostra muito solitária, muito triste, com muita falta de amor e carinho, principalmente do seu dono. Depois vem Elizabeth Lavenza. Ela é irmã adotiva de Victor e sua amada. Alfonso Frankenstein é o pai de Victor, e Caroline Frankenstein é a mãe de Victor. Ernest Frankenstein é o irmão mais velho de Victor. Ele não parece muito bem como se fosse muito um amigo, mas enfim. Ernest William Frankenstein é o irmão mais novo de Victor, que infelizmente, ao decorrer da história, ele é assassinado. Clerval é um amigo de Victor desde a infância, e ao decorrer da história ele se mostra realmente muito amigo de Victor e está sempre lá com ele. Justine Moratriz é a governanta da residência. Bom, de acordo com o livro, antigamente Justine não era uma pessoa muito boa, mas ela volta querendo ser uma pessoa melhor. O último senhor Lacey. Ele é um morador de uma chalé, ele é um senhor de idade já, ele é cego, e por ele não conseguir enxergar, ele não tinha muito medo da criatura pelo fato de ele não conseguir ver como ela era. A criatura ajudava bastante ele à noite, e quando era de manhã ele não sabia quem era, tanto que depois a criatura foi visitá-lo e ele recebeu como se fosse uma pessoa normal, por causa que, pelo fato dele não enxergar, ele não teve nenhum preconceito, nenhum medo, nada do tipo com a criatura. Eu vou fazer a análise do espaço do HQ Frankenstein. Começa o enredo da história do HQ num barco ao norte de Londres, que encontra o personagem principal Victor Frankenstein, que a cidade natal de Victor Frankenstein é Genebra. Quando o Victor Frankenstein sai de Genebra, ele vai para a universidade. Na universidade lá ele cria a criatura, que no decorrer do enredo veio assassinar o irmão caçula dele na floresta perto da universidade. Tempo psicológico, pois ao longo da história podemos encontrar fragmentos como datas escritas e narradas, os cenários e falas que os personagens passam, o fato de se passar na época medieval, e a cada página o tempo flui bastante na mente dos leitores, deixando-os assim cada vez mais ansiosos. Gente, agora eu vou falar sobre as figuras de linguagem. A primeira figura de linguagem que eu vi no livro foi na página 17,
E nessa página, Victor ele estava passeando por meio de uma noite que estava com uma tempestade, e ele vê de repente uma árvore sendo atingida por um relâmpago. E na frase em questão ele diz: a árvore foi reduzida ao pó. A segunda figura de linguagem que eu vi no livro foi a sinestesia. Por quê? Porque quando o Victor estava terminando de criar a criatura, ela de repente abre seus olhos, na qual ele fala: e a criatura abriu seus olhos grandes e amarelos. Agora eu vou falar sobre a hipérbole, porque também é a terceira figura de linguagem que eu encontrei no livro. A hipérbole, ela é mostrada também na tempestade, onde Victor estava na primeira figura de linguagem que foi mostrada. Só que quando começa, ele mostra assim: e os trovões gritam nos céus. Aí todo mundo sabe que os trovões não gritam. A figura de linguagem é o eufemismo. O eufemismo ocorre enquanto o Victor estava na sala de aula e assim, o professor estava relatando que os mestres de antigamente eles prometiam e não faziam. Já os mestres modernos prometem pouco e fazem muito. Falar um pouco da biografia de Mary Shelley, a editora de Victor Frankenstein, publicada anonimamente em 1818, revisada por ela própria e assinada em 1931. A história do livro apresenta um relato formando elementos científicos daquele século mitológico de horror gótico, que chocou a sociedade que viviam naquela época, mas ao mesmo tempo virou referência imediata para a imaginação da população. O romance gótico conta a história de Robert Walton, que viaja especificamente pela ciência para estudar a magnetização da Terra. Como ele queria estudar como era o corpo humano e o que nos fazia um ser humano, ou nossa decomposição, ele saiu em busca disso, que ninguém, na verdade, ele saiu e dizem que a história Frankenstein é real, enquanto outros dizem que não é real. Por exemplo, a história do Victor Frankenstein se passa nos tempos das trevas, assim como as pessoas dizem, os tempos das bruxas, que acreditam-se que a partir quando o Frankenstein surgiu, as bruxas já existiam, que no final, lá no filme, Entre Anjos e Demônios, ele morre queimado, os aldeões queimam ele, no filme clássico, os aldeões vão lá e tacam fogo nele e ele morre. Mas já no livro, onde a gente leu, no HQ, ele diz que ele acaba morrendo, se suicidando após matar seu mestre por falta de amor e amizade. Resumindo, a biografia conta a história de romance, terror gótico e uma mistura de tudo e um pouco mais. É um livro essencial para a leitura de jovens e de crianças e jovens que querem incentivar as pessoas a lerem clássicos. Dois aspectos referentes à distância narrativa da adaptação em quadrinho do Frankenstein. O primeiro diz respeito à indicação visual e à mudança narrativa e de personagens narrados. Enquanto no livro isso se dá de forma instantânea na mudança do capítulo, justificada na forma de um relato que se sequencia de uma fala anterior nas histórias em quadrinhos. Há mudança não apenas no texto verbais, mas também nas características dos elementos gráficos vinculados à sequência narrativa, tornando assim o narrador heterogênico. Tipo, se no livro ele se dá ao narrador a evidência de mudanças e alterações do tempo verbais e entre outras coisas, no recordatório ele se torna heterogênico por causa disso, que ele só se comunica através de balões ou quando ele é silenciado por outro personagem. Então o narrador acaba se tornando heterogênico.